Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e essa é uma aula de revisão para o Enem de 2020. Nessa aula, resolveremos questões de provas antigas do Enem. As questões selecionadas da aula de hoje não foram resolvidas ainda naquele projeto sem questões para o Enem. Durante a resolução de cada uma das questões na aula de hoje, você vai encontrar um link para você acessar uma outra questão do Enem com uma temática um pouco parecida com a que nós estaremos resolvendo. E você vai ser lançado naquela playlist de 100 questões para o Enem, onde você pode conseguir um mapa mental do assunto envolvido. Nas questões de hoje, nós só vamos fazer as resoluções. Bora começar? A questão número 1, ela veio da prova do Enem de 2017 e ela nos trouxe o seguinte enunciado. A figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água. Temos, então, a figura, a referência bibliográfica e a pergunta. Qual etapa desse procedimento tem a densidade das partículas como fator determinante? Vamos dar uma olhada. O que está acontecendo aqui é a captura da água doce e aqui eles estão dizendo que tem uma série de grelhas. Essas grelhas funcionam para realizar o que nós vamos chamar de filtração grosseira. Essas grelhas são como grades que prendem as sujeiras maiores que podem vir da água doce, como sacolinha plástica, algumas folhas, alguns restos de animais que viriam da fonte de água doce, que pode ser um rio, uma represa, uma lagoa. Na sequência, acontece a oxidação e a coagulação ou a floculação. Nessa etapa, nós promovemos uma reação química com a formação de uma base insolúvel, geralmente hidróxido de alumínio. E essa base, que é um floco, ele atrai as sujeiras que estão ali, aumentando o tamanho do floco, que mais denso, então, vai acabar indo para o fundo da sua lagoa de tratamento de água. Então, nessa etapa, o que eu quero destacar com vocês é que aqui, então, ocorre uma reação química com formação desta base insolúvel, que pode ser uma outra base insolúvel, mais comum a formação do hidróxido de alumínio mesmo. Na etapa da decantação, nós aguardamos de fato esses flocos decantarem para o fundo. Nós aguardamos todas as sujidades que estão ali naquela água serem atraídas por esse floco que foi formado anteriormente e ir para o fundo e decantar. Na decantação, o material de maior densidade vai para o fundo. Então, aqui na decantação, o material mais denso deposita. Na sequência das etapas de tratamento de água, temos aqui a filtração. E a filtração tem um filtro que pode ser no tratamento de água, filtro de areia, filtro usando areia grossa, areia fina, uma série de areias, usando carvão ativado também. Mas a coisa que eu quero mais lembrar com vocês é que na filtração separamos misturas heterogêneas de um sólido com um líquido, onde o sólido fica retido no filtro porque ele não está dissolvido. Na sequência do tratamento, acontece a desinfecção, que envolve a colocação de cloro, que vai ajudar a matar algumas bactérias, e na colocação de flúor também. A água, na sequência, armazenada e depois distribuída. Voltando na pergunta, em qual das etapas o processo tem a densidade das partículas como fator determinante? A densidade é um fator determinante na etapa da decantação e o nosso gabarito é a alternativa C. Esse é o fim dessa questão. Vamos para a próxima questão. A questão número 2, ela foi retirada da prova do Enem de 2015 e ela nos trouxe o seguinte enunciado. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, de fórmula ZnS, com uma pureza de 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80%. E nessa sequência, duas etapas.
Considere as massas molares, deu a massa molar de um monte de substância, e a pergunta: qual o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas que será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Temos aqui um exercício de cálculo estequiométrico com reações consecutivas envolvendo pureza e envolvendo rendimento. Bora começar. Primeiro de tudo, eu preciso fazer sumir um produto da primeira etapa com um reagente da segunda etapa. E de cara eu já percebo que é o óxido de zinco, que está aqui. Eu preciso cancelar, então, essa segunda equação todinha. Eu vou multiplicar por 2. Vamos lá. Multiplicada por 2 a equação, nós vamos somar as duas etapas, cancelando a substância. A etapa global será anotada aqui em cima. Conseguida a equação global, nós vamos montar 3 linhas debaixo da equação global. Linha de mol, linha de conversão e linha de exercício. Eu vou descer a linha do mol só das substâncias envolvidas, que é a esfalerita e o zinco metálico. Então percebemos que a cada 2 mols de esfalerita, produzimos 2 mols de zinco metálico. O enunciado nos deu uma condição, e a condição foi 100 kg de esfalerita. Só que essa condição tem um detalhe. O enunciado nos disse que tem uma pureza de 75%. Então, 100 kg é o 100%. Como a pureza é de 75%, então a massa de esfalerita utilizada é de 75 kg. E esse número eu vou pôr aqui, só que vou colocar em gramas. 75 vezes 10 a terceira gramas. E na linha do exercício também eu vou colocar a pergunta. A pergunta é: qual é a massa de zinco metálico em quilogramas? O zinco metálico é essa substância, na linha do exercício eu vou colocar a massa, que inicialmente vou deixar em gramas e depois eu converto para quilogramas. Para eu poder multiplicar aqui em cruz, a unidade em cima e embaixo tem que ser do mesmo tipo, aqui é mol, aqui é grama, vamos ter que converter. 2 mols de sulfeto de zinco, vamos colocar 2 vezes a massa molar do sulfeto de zinco, que segundo os dados do nosso enunciado é 97. Então venho e anoto 2 vezes 97. A mesma coisa para o zinco. Faço 2 vezes a massa do zinco, e a massa do zinco, o enunciado nos deu 65. A nossa regra de 3, então, está aqui montadinha. 2 vezes 97 está para 2 vezes 65, assim como 75 vezes 10 a terceira está para m, e multiplicamos em cruz. Deixei a conta montadinha aqui, já enxergo que pode cortar esse 2 com esse 2. Vamos isolar o m agora. Moçada, efetuando todo esse cálculo, chegamos em 50 vezes 10 a terceira gramas, que seria 50 kg, que tem alternativa. Só que essa não é a nossa resposta, porque o que foi pedido foi levando em consideração um rendimento de 80%. Então tem mais regra de 3 para fazer. E ela fica assim: 50 vezes 10 a terceira é supondo o rendimento de 100%. Num rendimento de 80%, que o enunciado nos trouxe, qual é a massa então agora? Vou chamar de Y. Efetuando o cálculo aqui, chegaremos em aproximadamente 40 10 a terceira gramas, e aí sim deu a nossa resposta, 40 quilogramas, como nos disse a alternativa C. Esse é o final desta questão. Vamos agora para a questão número 3. A questão número 3 foi retirada da prova do Enem de 2017
E o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta: o dicloro difenil tricloroetano, DDT, é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate dos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. Temos a referência bibliográfica e a pergunta: nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente no tecido? Se você faz uma leitura muito distraída do enunciado, você perde uma informação. A informação que vai ajudar a gente a responder essa questão e a ter a percepção do qual é a temática aqui envolvida é esse termo aqui, ó, lipossolúvel. Lipossolúvel significa que é solúvel em lipídio. Então, nosso DDT é solúvel em lipídio. E o tecido que tem lipídio é o tecido adiposo. Alternativa correta, letra B. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Você deve ter notado que a questão número 2 nós demoramos um tempão. Ela ultrapassa os 3 minutos de resolução médio que você tem em cada questão. Só que uma questão como essa, nós demoramos o tempo da leitura. Essa é uma questão de resolução muito rápida. Questões desse tipo estão presentes na prova do Enem para que você economize tempo aqui e gaste em questões como a anterior, uma questão de cálculo. Beleza? Vamos para a questão seguinte. A questão número 4 foi retirada da prova do Enem de 2013 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose. Temos a 1, temos a 2. Vamos destacar com cuidado. A 1 é a de poliacrilato de sódio, número 1, que está na fralda descartável. E a número 2 são as fraldas de pano, que tem nela fibra de celulose. A pergunta é: a maior eficiência da fralda descartável em relação às de pano deve-se a... Então a pergunta é: por que essa fralda é mais eficiente como fralda? Então eu preciso entender qual é o papel de uma fralda. Ela tem o papel de aprisionar a urina do bebê e não deixá-lo molhado. Então a eficiência dessa fralda está relacionada com o aprisionamento ou com a interação, melhor assim dizendo, da molécula de água. Então nós vamos ter que pensar por que a água interage mais aqui do que aqui. Quando nós olhamos para a fralda de pano, vemos algumas hidroxilas aqui e vamos lembrar que hidroxila com hidroxila acontece uma interação especial que nós conhecemos como ligação de hidrogênio. Esse hidrogênio aqui está ligado a um elemento muito eletronegativo como o oxigênio e ele pode interagir por força intermolecular, que nós chamamos de ligação de hidrogênio com hidrogênio de uma molécula de água, por exemplo. Tá aqui. Essa interação que eu pontilhei aqui, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, rola a ligação de hidrogênio aqui e aqui. Esse oxigênio também pode fazer uma ligação de hidrogênio com uma molécula de água. Aqui também vai ter ligação de hidrogênio. Aqui, esse oxigênio também pode ter uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Só que quando a molécula de água chega perto desses íons, vai acontecer uma interação mais especial do que a ligação de hidrogênio. A interação que pode acontecer entre a molécula de água e o íon sódio ou até o íon oxigênio é uma interação que nós chamamos de interação do tipo íon dipolo. Íon por conta do íon, sódio, dipolo porque a água é um dipolo. Então a explicação é porque essa interação é mais forte. E aí nós vamos olhar as alternativas e procurar algo nesse sentido. Vamos lá, olha só. Interações de polo mais forte no poliacrilato. A mais forte não é a de polo, mas sim a íon dipolo. Interação íon-íon mais forte. Não temos interação íon-íon do poliacrilato com a molécula de água. A interação nós chamamos de íon dipolo. Cancelamos a letra B.
Letra C. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação à interação íon-dipolo. Primeiro, que íon-dipolo é mais forte. Segundo, que a fralda descartável faz sim ligação de hidrogênio, mas também faz íon-dipolo. Cancelamos a C. Ligação de hidrogênio mais forte entre poliacrilato e as moléculas de água em relação a dipolo induzido da celulose. Olha, a água até faz ponte de hidrogênio aqui, mas eles não falaram da dipolo e íon-dipolo. E no segundo pedaço dessa alternativa está falando de dipolo induzido, mas aqui tem ligação de hidrogênio, então não é essa. Sobrou aí, vamos dar uma olhada. Interações do tipo íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, é verdade. Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e a molécula de água, a alternativa correta, alternativa E. Vamos agora à questão número 5. A questão número 5 foi retirada da prova do Enem de 2013 e nos trouxe o seguinte enunciado. O mármore é um material empregado para o revestimento de pisos e um de seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Na limpeza desses pisos com soluções ácidas ocorre efervescência. Nessa efervescência, o gás liberado é. Então, nós vamos procurar qual é o gás que acontece quando você mistura carbonato de cálcio com ácido. O carbonato de cálcio é um carbonato. E nós sabemos algumas coisas sobre sais que contêm carbonato. O carbonato de cálcio tem essa fórmula. Quando o texto nos diz com solução ácida, eu sei que a solução ácida é uma solução que desprende H+. E aqui eu não me importo com qual ácido é. Podia ser qualquer ácido, inclusive vinagre, que é liberador de H+. Esse H+, então, troca de lugar com o cálcio, que se transforma em um íon. Temos aqui uma dupla troca. Vai ficar cálcio 2+, por isso tem que ser 2H+. E vai formar um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele facilmente se decompõe, originando água e gás carbônico. De modo simplificado e mais rápido, sais que contenham carbonato, quando reagem com substâncias ácidas, liberam gás carbônico. E essa efervescência, esse aspecto de fervura que acontece nessa reação, é devido à molécula de gás carbônico, que aqui foi chamada, do seu nome oficial, dióxido de carbono. Nessa questão, então, nós também temos uma resolução rápida, mas que exige um conhecimento que o aluno tem que ter. Você pode fazer uma experiência como essa em casa, pegando a casca do ovo, que é rica em carbonato de cálcio, e colocando no vinagre. Quando você faz isso, você vai ver pequenas bolhas sendo formadas. Se você largar o ovo dentro do vinagre por um tempo, você, depois de alguns minutos, uns 15 minutos talvez, você vai ver a casca do ovo todinha cheia de bolhas de gás carbônico. É um experimento bonito. Se você puder, tente fazê-lo. Esse é o fim da questão número 5. Vamos agora à questão número 6. A questão número 6 foi retirada da prova do Enem de 2017 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, alfa Fe2O3, e magnetita, Fe3O4, e a wustita, FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO, gasoso, é utilizado para reduzir o FeO, sólido. Conforme a equação química, temos a equação. Considere as seguintes equações termoquímicas. Temos 3 equações e a pergunta: o valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de FeO, que é a substância que está aqui, para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso, que é esta equação aqui, é. Nesta questão, nós temos uma equação sem o valor ΔH e temos 3 equações com o valor de ΔH fornecido. Essas 3 são as manipuláveis, essa daqui é a nossa equação objetivo, esse é um exercício de lei de Hess. Nós devemos manipular essas equações para chegar nessa
aqui. E depois de manipular, chegaremos no ΔH. Para isso, vamos observar algumas coisas. Em geral, esse tipo de exercício de lei de Hess, ele é muito rápido de você perceber quais são as atitudes que você deve ter em cada etapa para chegar na global. Mas essa, em especial, ela tem algo diferente. O algo diferente que tem aqui é que as quantidades estão muito diferentes das que estão aqui. Então, a minha recomendação aqui vai ser o seguinte: nós vamos somar quase o que temos aqui, fazendo a adaptação aqui dentro, chegar nessa daqui com outro coeficiente e depois mexer com o coeficiente. Mas para isso, claro, é melhor a gente dar uma olhada para ver o que temos aqui. Para começar, nós vamos olhar as etapas, comparando sempre com essa daqui. Quando eu olho a primeira etapa, por exemplo, eu vejo o Fe2O3 sólido, ele não pode aparecer. Então, se ele está aparecendo nessa etapa, ele tem que sumir com alguma outra substância. E quando eu olho aqui, eu vejo que tem a mesma substância, só que a quantidade está diferente. Aqui tem 1, aqui tem 3, aqui tem 1. Aqui tem 1, aqui tem 3. Para resolver essa questão, precisaremos multiplicar essa equação inteirinha por um número que faça ter a mesma quantidade para que eu possa cancelar. Vou multiplicar essa daqui, então, por 3, todinha. Então, vamos copiar ela, multiplicando ela por 3. Já tínhamos 3CO vezes 3, fica 9. Multiplicada a primeira etapa inteirinha por 3, vamos dar uma olhada na segunda equação, se acontece de ter uma substância também que tem que desaparecer. E temos a substância Fe3O4, que está aqui, também está aqui. Com a diferença que aqui tem 2 e aqui só tem 1. Para a gente resolver essa questão, para que ela possa de fato sumir, ser cancelada, eu vou ter que multiplicar essa segunda equação inteirinha por 2. Temos 3FeO multiplicado por 2, vão ficar 6. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é de deixar uma flecha bem embaixo da outra. Como nessa última aqui, nós mexemos com as duas primeiras. Para atender essa última aqui, essa daqui eu vou só copiar. Ou, como às vezes a gente fala, mantém. E agora, vamos somar as etapas para conseguir a equação global. Lembrando que quem está no reagente e no produto na mesma quantidade pode ser cancelado. 3Fe2O3 está aqui. Pode ser cancelado com esse 3Fe2O3 estão aqui. Esses 2Fe3O4 podem ser cancelados com esse aqui. Importante pôr o estado de agregação aqui. Aqui temos 9 monóxidos de carbono. E aqui temos 2 mais 1. 3. Do mesmo lado você soma. Aqui tem 3. Aqui tem 9. Então eu vou cancelar esses 3 e vão sobrar 6 desse aqui. O dióxido de carbono, CO2. Aqui eu tenho 2 CO2 e aqui eu tenho 1. Do mesmo lado eu somo, deu 3. Aqui tem 9. Eu vou cancelar esse aqui. E aqui, ao invés de 9, vou ficar com 6. E assim, somando o que sobrou, ficaremos com 6 FeOS sólido. Reagiu com 6 monóxido de carbono gasoso, formando 6 ferro metálico e 6 gás carbônico, dióxido de carbono, CO2. Não chegamos exatamente na equação global, mas chegamos 6 vezes ela. Se chegamos próximo da equação global, quer dizer que aquilo que fizemos aqui na equação, precisamos fazer no ΔH. Então, separando cada uma por um número, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. A primeira, nós vamos pegar o ΔH, que era menos 25, e vamos multiplicar por 3.
A segunda, que era menos 36, vamos multiplicar por 2. Isso vai dar menos 72. E a terceira, como ela era mais 47 e não fizemos nada, multiplicamos por 1. Colocamos aqui mais 47. Efetuando cálculos, vamos ter menos 147 com mais 47. Somando aqui, deu um ΔH para esta equação de menos 100. E olha como o Enem sempre faz, né? Às vezes a gente não termina a questão e tem alternativa menos 100. Mas não é essa a nossa resposta, porque menos 100 é para essa equação. Um 6. A nossa equação de desafio aqui é 1. E a pergunta está bem clara, olha só. Por mol de dióxido de ferro que está aqui. Então, quando eu vejo essa equação, a cada 6 mol de FeO, a energia é menos 100. Ou é liberado 100 kJ de energia. Quando for 1 mol, qual vai ser o valor da energia? Fazendo essa regra de 3 aqui, menos 100 dividido por 6, vai dar aproximadamente menos 17 kJ. Deu 16,6 que nós aproximamos para aproximadamente 17. Então, a alternativa correta, letra B. Esse é o final dessa questão. Note que essa questão exigiu um pouco mais de tempo nosso, mas encontraremos nessa prova, nessa seleção que fiz para vocês, questões de resolução rápida. Vamos para a próxima questão, vamos ver o que ela nos trouxe. Questão número 7 foi retirada da prova do Enem de 2013, falando de composto com ferro de novo, olha só. A hematita, a alfa-F2O3, além de ser utilizada para obtenção de aço, também é usada como um catalisador em processos químicos, como a síntese de amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. Temos a referência e a pergunta. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção de amônia por quê? Quando lemos esse enunciado, observamos a palavra catalisador. O Enem gosta muito desse tipo de substância, que acelera reações químicas, que torna uma reação química mais rápida, produzindo o produto de interesse de modo mais rápido. Olha o que o enunciado nos pergunta. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia porque faz a produção de amônia ser mais rápida. Dentre as alternativas, olha só, a alternativa A disse que diminui a rapidez. Se diminui a rapidez com que eu consigo a hematita, não pode ser vantajoso economicamente. Diminui a energia de ativação. Então, para isso, eu vou lembrar com vocês que história é essa de energia e de ativação. Tínhamos os gráficos, entalpia, e podíamos ter reação endotérmica, reação exotérmica. Vamos fazer uma endotérmica aqui, pode ser. Aqui. O primeiro patamar é o patamar do reagente, o segundo patamar é o patamar do produto, e a distância do reagente até o complexo ativado, que está aqui no alto, é a energia de ativação. Quando usamos um catalisador, ele sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar, isso é importante, sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar, mas faz um caminho alternativo. Ele diminui a energia necessária para a reação acontecer. Então, a atuação de um catalisador é isso, é diminuir a energia de ativação. Por isso, o gabarito aqui, letra B, diminui a energia de ativação da reação. Esse é o nosso gabarito. Vamos passar pelas outras alternativas, só para dar uma olhada. A alternativa C sugere que aumenta a variação de entalpia. A variação de entalpia que estão te falando aqui é o ΔH. O ΔH é a distância do reagente até o produto. Observa que o produto e o reagente ficam na mesma posição e a distância entre eles, sendo a reação catalisada ou não, é igual. Então, o catalisador não altera o ΔH, por isso está errado. Está dizendo na letra D que o catalisador aumenta a quantidade de produto. Você passa a ter o mesmo tanto de produto, só que você consegue produto mais rápido. Aumenta o tempo de produção da reação? Não aumenta o tempo, diminui, aumenta a velocidade, diminuindo o tempo. Nosso gabarito aqui, letra B.
Nos últimos anos, em todas as provas do Enem, tem aparecido questão sobre catalisador. Vamos agora para a questão número 8. A questão número 8 foi retirada da prova do Enem de 2018. Vamos dar uma olhada. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilização à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias, responsáveis pela transformação no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário, carbonato de cálcio. Temos uma referência e a pergunta: essa remediação promove no solo o ou a? Então vamos olhar para algumas informações importantíssimas no nosso texto. Espécies químicas iônicas do alumínio são tóxicas. O íon alumínio é o Al3+. Para ter o benefício agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal que, em presença de água, pode formar uma base forte ou fraca e um ácido forte ou fraco. É isso que eu vou olhar agora com vocês. Lembra, você divide o cátion do ânion, separa o cátion do ânion e olha a substância que forma. O cálcio forma a base hidróxido de cálcio, base de família 2A, e base de família 2A é uma base forte. O CO3 vai formar o ácido H2CO3, que é um ácido fraco. Nessa hidrólise salina, esse sal com água gera uma base forte e um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, a solução desse sal é uma solução básica. Quando uma solução é básica, nós podemos chamar ela de solução alcalina. Avaliando as opções. Diminui o pH do solo. Imagina, se o pH do solo vai ficar básico, quer dizer que ele vai ficar um pH maior que 7. Então não vai diminuir o pH, cancelamos a letra A. Solubilização do íon do alumínio. Poxa, se o alumínio vai solubilizar, quer dizer que vai dissolver, vai virar mais íon alumínio. E o íon alumínio é tóxico. Então, não. Letra C. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Se produzisse a liga metálica de alumínios, podia vender o alumínio que está produzindo ali no solo. Né? Letra D. Reação do carbonato de cálcio com o íon alumínio, formando alumínio metálico. Também não forma alumínio metálico. Letra E. Aumenta sua alcalinidade, tornando o íon alumínio menos disponível. Como essa solução vai ficar básica ou alcalina, ela vai ter hidroxila livre. Essa hidroxila vai reagir com o íon alumínio. E ao reagir com o íon alumínio, forma uma base fraca, uma base que dissocia pouco. Então, se o íon alumínio, que é tóxico, está lá no solo, encontrar a hidroxila, que veio dessa outra reação aqui, eles podem formar o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, insolúvel. Então você diminui a quantidade de íon alumínio, que é tóxico. Você deixa o alumínio menos disponível. Alternativa correta, letra E. Questão bonita essa, hein? Vamos agora para a questão número 9. Todas são lindas, essa é bem bonita. Vamos à questão número 9. A questão número 9 foi retirada da prova do Enem de 2014 e ela nos trouxe a seguinte pergunta. A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Temos uma tabela e a pergunta. O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, Ca5, PO4, 3 e OH, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química. Temos aqui o mineral e a sua desmineralização. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização é o. Então vamos responder essa questão de modo relativamente simples. Todos aqui estão com pH ácidos,
Vamos lembrar como é que funciona a escala de pH. A escala de pH, quando estamos falando de uma temperatura de 25 graus Celsius, o pH 7 é o pH neutro. Qualquer valor superior ao 7 é um pH básico ou alcalino. Qualquer valor inferior ao 7 é um pH ácido. E os pHs, quanto mais baixo for o valor do pH, maior o caráter ácido. De modo meio parecido, quanto maior for o pH, maior o caráter alcalino ou básico. Mais baixo o pH, mais ácido. Dentre esses ácidos, são todos ácidos. Vamos tentar colocar esses valores aqui. Ó, o refrigerante está com pH 5, 5 está mais ou menos aqui, 3 está mais ou menos aqui, 4,5 está no meio, 2,5 está mais para baixo, é o mais ácido, 6 está mais para cima, 6 está aqui. Segundo o nosso texto, essa hidroxiapatita, ela desmineraliza em meio ácido. Então, quanto mais ácido, mais desmineraliza. A pergunta é quem tem menor potencial de desmineralizar. Então, a pergunta é quem desmineraliza menos. Vai desmineralizar menos aquele menos ácido. E o menos ácido, dentre todos, é aquele de pH 6 está quase neutro e pH 6 quase neutro. É o chá, portanto, a alternativa correta, letra A. Esse é o final da questão número 9. É uma questão de resolução rápida também. Vamos agora para a questão 10. A questão 10 foi retirada da prova do Enem de 2019. Vamos ver o que nos trouxe o enunciado. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido e na presença de CO2, sofre oxidação formando zinabre com carbonato básico de fórmula CO2 ou H2, CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o material associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é, em relação ao cobre, temos algumas opções. Quero chamar a atenção de vocês aqui que quando nos dizem o cobre metálico, como está aqui, representamos o cobre metálico pelo símbolo Cu e às vezes a gente pode pôr um 0 aqui. No zinabre, o cobre que nós temos aqui não é o cobre metálico, é o cobre na forma de íon. Podia ser o cobre mais 1, mas neste caso é o cobre mais 2. Então, escrevendo isso em equações químicas, temos o cobre 0, que é o cobre metálico, virando o íon cobre. O texto nos conta que esse íon cobre ele é tóxico ao meio ambiente. A pergunta é que metal o que tem que colocar, que metal tem que ter de especial para impedir a formação do zinabre, para impedir essa reação de acontecer. O que está acontecendo aqui, eu espero que você tenha percebido, é uma reação, uma semi-reação aqui no caso, de oxidação, que está aumentando o NOx. Nós temos que o cobre está oxidando, sofrendo oxidação. Se nós queremos impedir a formação do zinabre, nós queremos impedir a oxidação do cobre. Para isso, então, escolhemos um metal que sofra oxidação no lugar do cobre. Para um certo metal oxidar no lugar do cobre, esse metal tem que ter um elevado E de oxidação, porque assim ele oxida, preferencialmente, ou ele deve ter um baixíssimo E de redução. Deve ter um baixíssimo potencial de redução, porque assim o metal escolhido sofre oxidação. Então queremos escolher um metal que oxide no lugar dele. Observando as alternativas, não deve ser um metal de caráter ácido, nem um metal com maior número de oxidação, mas sim um metal com menor potencial de redução.
esse metal vai atuar como um metal de sacrifício, porque ele oxida no lugar de quem eu quero proteger da oxidação. Então tem que ter baixo potencial de redução. Por isso a alternativa correta, letra C. Vamos passar pelas outras. As outras alternativas, a letra D nos disse menor capacidade de reação, não faz sentido, não é isso que é necessário. A letra E sugere que tenha menor número de elétrons de valência, isso não tem nada a ver para evitarmos a oxidação do cobre. Para evitar a oxidação de cobre, escolha um metal que oxide no lugar dele. Então, é um metal que prefere oxidar, odeia reduzir, baixo potencial de redução. Alternativa correta, letra C. Esse é o final da questão número 10. Vamos à questão número 11. Ela foi retirada da prova do Enem de 2016. E o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, Al2O3, 3H2O, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita, ou carvão, que são consumidos no processo de eletrólise com formação de gás carbônico. E o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Para começarmos a pensar nessa resolução, vou separar algumas coisas interessantes para a gente aqui. Olha só. Segundo o nosso texto, o ânodo é formado por barras de grafita. Eu vou fazer essa anotação aqui. O ânodo é formado por barras de grafita. Segundo o nosso texto ainda, o cátodo é formado por uma caixa de aço. Cátodo, caixa de aço. Uma outra informação que eu gostaria de destacar com vocês aqui é que estamos falando de uma eletrólise. Sendo aqui uma eletrólise, trata-se de uma reação de oxirredução. As reações de oxirredução, que são presentes no estudo da eletroquímica, elas acontecem em lugares especiais que nós chamamos de cátodo e de ânodo. No ânodo, por exemplo, acontece o fenômeno da oxidação. No cátodo, acontece o que nós chamamos de redução. A espécie química que sofre redução é também aquela que recebe elétron. A espécie química que sofre oxidação é aquela que perde elétron. A nossa questão nos pergunta quando é que se obtém o alumínio a partir de uma eletrólise da bauxita. Quando a gente vai fazer uma eletrólise de um composto qualquer, como o óxido de alumínio que está aqui, a primeira etapa da eletrólise é pegar o composto Al2O3 e separar os seus íons. Os íons separados são Al3+, mais O2-. E eu preciso, claro, sempre balancear essa etapa. Na sequência, nós vamos promover o descarregamento. Lembrem que o ânodo é o polo positivo. Ele atrai o íon negativo. O polo positivo atrai o íon negativo, vai atrair o O2-, que não é quem eu estou interessado. O cátodo é o polo negativo. Na eletrólise, cátodo é o polo negativo. E o polo negativo atrai o íon positivo, e o íon positivo é o alumínio. O íon alumínio é quem pode receber 3 elétrons e se transformar em alumínio metálico de carga zero. A pergunta foi: aonde ocorre a obtenção do alumínio? A obtenção do alumínio acontece no cátodo. Só porque eu já sei que é no cátodo, eu cancelo o ânodo. Já sabemos que é cátodo, então. E aqui acontece redução. A letra B diz: com redução do carvão. Não, é redução do alumínio, não do carvão. Letra B eu cancelo. Letra C. No cátodo, com oxidação do alumínio? Não, acontece uma redução do alumínio, não oxidação do alumínio.
Letra E. No cátodo, com fluxo de elétrons da barra de grafite para a caixa de aço. O fluxo de elétron é de quem perde para quem recebe. Quem perdeu estava na barra de grafita. Da barra de grafita para quem estava na caixa de aço. Portanto, nosso gabarito aqui, alternativa E. Vamos agora à questão 12, que foi retirada da prova do Enem de 2014. Ela nos trouxe o seguinte enunciado. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme representação química, que dá origem ao aroma baunilha. Na vanilina estão representadas algumas funções orgânicas. E a primeira que você vai reconhecer, porque você está vendo hidroxila ligada em benzeno, olha aqui, a hidroxila é o OH, ligada diretamente no benzeno é fenol. Então, nós temos que ter na alternativa a opção fenol. Então, já está meio desenhado alguma coisa para a gente aqui. Na sequência, você pode olhar esse oxigênio que está aqui, com o carbono do benzeno e um carbono posterior. O que você tem aqui, vou até tentar desenhar, esse aqui ó, é o carbono do benzeno. Depois vem o oxigênio, depois vem o CH3. Esse carbono do benzeno está fazendo uma dupla e uma simples, né? O que você tem aqui é COC. O que você tem aqui é um éter. Então, nossa alternativa tem que ter éter. E por fim, aqui embaixo, uma função que quando aparece assusta os candidatos, porque parece que é uma hidroxila, só que esse carbono aqui, se isso for uma hidroxila, um OH, esse carbono aqui está fazendo só duas ligações, o que é impossível. Então, o que nós temos? Que esse carbono que está aqui, ó, vou desenhar ele aqui, ele está no benzeno, né? Então, uma das ligações é dupla, outra é simples, carbono do benzeno, desceu, tem mais um carbono, que tem esse O e esse H aqui. Se eu ligar uma hidroxila, veja só, está faltando hidrogênio e o hidrogênio viria representado aqui, porque está representando o OH, então é impossível ser um OH. Se é impossível ser um OH, vamos ver o que pode ser. Vou apagar esse OH daqui e vamos ver como é que eu consigo distribuir O e H ali e reconhecer essa função orgânica. Se colocarmos uma dupla O, que é uma carbonila, e um H, completamos a tetravalência do carbono. Então, a função que eu tenho aqui, essa daqui, essa função dupla OH, dupla O no carbono primário, temos aqui um aldeído. Bom, a alternativa aqui tem as três funções que eu comentei com vocês. Alternativa A, aldeído. Então, esse aqui é o aldeído, esse aqui é o éter, e o OH ligado ao benzeno é o fenol. Esse é o fim da questão número 12. Agora, nós vamos começar uma questão que foi criada pela minha equipe. Essa questão é uma possível questão para a prova do Enem para trazer uma temática que foi atual em 2020. Então, é meio atualidades com química. A prova da Unicamp, por exemplo, abordou essa molécula dessa questão. Vamos ao enunciado. No início de 2020, algumas pessoas adoeceram após consumirem uma determinada marca de cerveja. Após investigação, descobriu-se que a cerveja estava contaminada com duas substâncias tóxicas, o etilenoglicol e o dietilenoglicol. Ambos são utilizados como refrigerantes no processo de produção de cerveja e não deveriam entrar em contato com a bebida. Uma solução aquosa com tais substâncias circula dentro dos tanques de fermentação por serpentinas completamente vedadas, sem que a solução entre em contato com a bebida. No caso em questão, constatou-se que as serpentinas tinham pequenos vazamentos e assim a cerveja foi contaminada. O etilenoglicol é também conhecido como etanodiol, 1,2 etanodiol, e é altamente hidrossolúvel. A interação que ocorre entre essa molécula e a água é consequência da interação dos grupos hidroxilas desse diálcool com a água por meio de... Então, vamos desenhar essa molécula oferecida pelo nosso enunciado. Et são dois carbonos, an, porque a ligação entre os carbonos é simples, diol, então,
Vou colocar uma hidroxila no carbono 1 e uma no carbono 2. A gente sabe que se fosse no mesmo carbono, seria um composto instável, sofreria uma reação de decomposição, mas vou colocar aqui o 1,2 para ficar mais claro para a gente. Temos aqui essa molécula, esse anticongelante que é colocado na água dos carros para não congelar a água e também é colocado para evitar que a água de onde está sendo feita a cerveja congele. Temos aqui o etileno glicol. Vou desenhar agora a molécula de água. A molécula de água com a sua geometria angular. Vou desenhar uma outra molécula de água aqui também. Eu queria observar com vocês que entre o oxigênio e o hidrogênio desse oxigênio que está aqui, rola uma força intermolecular. Entre esse hidrogênio da molécula de água e o oxigênio, aqui rola uma força intermolecular. A força intermolecular, quando eu tenho hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, como fluoroxigênio ou nitrogênio, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Por isso, essa questão, gabarito letra D. A força intermolecular envolvida, o tipo de interação que acontece aqui, é do tipo ligação de hidrogênio. A próxima questão também foi uma questão criada pela minha equipe. Vamos dar uma olhada. A questão número 14 aborda a seguinte temática. No início de 2020, vários jornais brasileiros noticiaram problemas com a água encanada do Rio de Janeiro. Vários moradores reclamaram que a água apresentava cheiro forte, coloração turva e um gosto desagradável. Inicialmente, esses fatos foram atribuídos à molécula conhecida como geosmina. A geosmina é um composto orgânico conhecido pelo cheiro de terra molhada e sua fórmula estrutural pode ser observada a seguir. Qual é o número de enantiômeros possíveis para essa molécula? Para respondermos qual é o número de enantiômeros possíveis, eu quero lembrar com vocês qual é a fórmula para descobrir o número de enantiômeros possíveis. A fórmula é 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Então nós temos que encontrar, cadê os carbonos quirais aqui? Sabemos, por exemplo, que esse carbono está fazendo duas ligações e ele tem dois hidrogênios, ele não pode ser quiral. Nem esse que eu estou apontando o mouse agora, nem esse que está aqui. O carbono que eu vou marcar agora é quiral. Olha os ligantes dele. Um metil vindo para frente, para a direita um carbono de uma parte cíclica. Para a esquerda eu tenho um outro carbono que tem uma hidroxila e está faltando um hidrogênio, que não está representado, mas está pré-entendido aqui, esse hidrogênio. Esse carbono que eu acabei de marcar, ele é, portanto, quiral. Também é quiral esse carbono que está aqui. São 4 ligantes diferentes, esse aqui é mais fácil de visualizar. E esse carbono aqui também é quiral. Então, essa molécula da geosmina, que causa o cheiro de terra molhada, que a gente tem até música disso, essa geosmina tem 3 carbonos quirais. Para a gente saber quantos enantiômeros são possíveis, é só substituir o número de carbonos quirais aqui. 2 elevado à terceira, 8, alternativa correta, letra D. Então, esses carbonos marcados aqui são carbonos quirais, são carbonos assimétricos. Para saber o número de enantiômeros possíveis, 2 elevado a N, portanto, alternativa D. Próxima questão, e a nossa última questão, também foi uma questão criada pela minha equipe. A questão número 15 nos diz o seguinte: em agosto de 2020, o mundo se assustou com as explosões que ocorreram na região portuária de Beirute, no Líbano. A causa foi a explosão de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio, que estavam em um depósito desde 2014. A substância foi utilizada na Segunda Guerra Mundial como matéria-prima para explosivos e posteriormente foi utilizada na agricultura do mundo todo como fertilizante. O nitrato de amônio, temos a fórmula, é um composto iônico muito solúvel em água e seguro, mas em contato com alguma faísca decompõe-se, fazendo a temperatura do ambiente aumentar e produzindo gases que se expandem rapidamente, causando uma reação muito explosiva. A equação química pode ser representada. O nitrato de amônio forma um gás nitrogênio, meio mol de gás oxigênio, 2 mols de H2O. Na explosão de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio, quantos mol, aproximadamente, de substâncias gasosas são geradas? Quando pegamos uma equação química, o primeiro passo é observar se a equação química está corretamente balanceada. Observe que temos 2 nitrogênios e aqui também equação balanceada. 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Fechamos com 3 oxigênios, aqui já tem 2, faltaria 1, por isso meio. A questão
fala sobre a explosão que aconteceu no Líbano. É um cálculo estequiométrico. O primeiro passo é obter a equação balanceada e ela está balanceada. Vou primeiro copiar a equação química aqui. Vamos lá? Copiada a equação, vou esquematizar a linha do mol. A linha do mol é a cada 1 mol do nitrato de amônio, forma 1 mol de nitrogênio, meio mol de oxigênio e 2 mols de água. A pergunta é quantos mols de substâncias gasosas? Nós temos aqui gás, aqui indicado, veja só, gás, gás e gás. Então, somando, vai dar 2 mais meio, 2,5, mais 1, 3,5. Então, a cada 1 mol do nitrato, nós temos um total de 3,5 mol de substâncias gasosas. Vamos pular a linha de converter, vamos para a linha do exercício. No enunciado, eu consigo uma condição e uma pergunta. 2,7 mil toneladas significa 2,7 mil toneladas, para passar para grama, só colocar 10 a sexta gramas. Então, 2,7 mil toneladas é o mesmo que 2,7, 10 elevado a 9 gramas. Esse número é a quantidade em toneladas, né, aqui está em gramas, de nitrato que explodiu. Então, 2,7, 10 a 9 grama de nitrato de amônio. Pergunta quantos mols de substâncias gasosas. Então, debaixo do total de substâncias gasosas, o meu X que eu estou procurando é em mol. Na hora de verificar a necessidade de converter, veja, aqui está em mol, aqui está em grama, vai ter que converter. Aqui está em mol, aqui está em mol, não preciso converter. Então, quando eu não preciso, eu só copio o número, 3,5 mol mesmo. O nitrato de amônio, essa conta ficaria 2 vezes 14 do nitrogênio, que dá 28, 4 vezes 1 para o hidrogênio e ainda 3 vezes 16 para o oxigênio. Somando aqui, teríamos 28 mais 4, 32. 32 mais 48 vai dar 80 gramas. Então, é 1 mol que multiplica 80 gramas. Está em gramas. Então, agora, 80 está para 3,5, assim como 2,7, 10 a 9 está para x. Vamos multiplicar em cruz. 80 que multiplica x vai dar 80 vezes x, que é igual a 2,7, 10 elevado a 9, que multiplica 3,5. Isolando esse x, fiz 2,7 vezes 3,5, e agora vou fazer essa divisão. 0,118 vezes 10 a 9, isso vai dar aproximadamente 1,2 vezes 10 a oitava mol de substâncias gasosas. Por isso, o gabarito aqui, letra B. Esse foi o final da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham aproveitado as questões e clicado nos links que eu vim indicando para vocês, para aprofundar na lembrança sobre determinados assuntos. E em breve teremos uma nova playlist para vocês. Por isso eu convido todo mundo a se inscrever no canal, a marcar o sininho, porque semana que vem vai sair um vídeo novo com uma nova playlist para vocês. Uma excelente prova do Enem para vocês. Que a prova de Química seja linda e que você possa ver a beleza dela. E depois que fizerem a prova, passa aqui para contar como você foi na prova. Eu espero vocês para o próximo vídeo e até lá!